Olá, tudo bem com vocês? Aqui é Michel Augusto, somos o Exposição Bíblica, eu sou pastor da Igreja Batista Reformada de Brasília. O Exposição Bíblica nasceu em 2012. Através da Exposição, criamos a Faculdade Teológica Reformada de Brasília, o Centro de Pós Russell Shedd, o EAD da FTRB e a Academia do Expositor. Acesse academiadoexpositor.com.br, ok? São cursos para treinamento de pregadores, são cursos individuais, livres, com Thomas Esco, Mr. Maia, Emílio Garofalo, Gilton Moraes, Wendell Mark Johnson, Michel Augusto, Luciano Paes Landim. Vamos lá. Última parte da série Pregação de Pedro. Minha intenção não é esgotar o tema, não é esgotar o assunto. Tá ok? Eu quero dar alguma contribuição aqui. Beleza? Vamos em frente. No primeiro vídeo nós falamos sobre a questão da Bíblia interpretando a própria Bíblia. A Escritura interpretando a própria Escritura, que é um princípio que Pedro usou nos seus dois primeiros sermões, tanto no capítulo 2 quanto no capítulo 3. No segundo vídeo nós tratamos sobre o contexto da pregação de Pedro. Deixa eu revisar aqui. Vamos lá. Nós tratamos sobre o contexto. Ele estava pregando dentro de um contexto onde nós precisamos compreender a ação do Evangelho. O Evangelho cria a igreja e a igreja prega o Evangelho. Esse é o contexto da pregação de Pedro. O terceiro vídeo nós falamos sobre algumas características elementares da pregação de Pedro. Nós destacamos a questão trinitária, a pregação de Cristo em todo o conselho de Deus. Tanto que no primeiro vídeo a gente vê ele usando as Escrituras para sendo motivado pelas Escrituras para proclamar o Evangelho, pregando Cristo na centralidade das Escrituras e contando principalmente com a ação do Espírito. Então nós vamos ver aí uma pregação trinitária muito forte na vida de Pedro, e não só de Pedro, mas de todos aqueles que nós identificamos aqui no Novo Testamento, na proclamação do Evangelho. Eu falei sobre Paulo anteriormente numa série anterior. Bom, o quarto vídeo eu queria falar sobre a seguinte pergunta: o poder está no Evangelho ou na cultura? E trazer algumas contribuições para hoje. Essa pergunta é uma pergunta que não é uma pergunta que falta inteligência. Tá? É claro que nós bem sabemos que os extremos na vida cristã, os extremos do peregrino na vida cristã são perigosos. A gente sabe que em algum momento a gente vai ter que ser contracultural. Em outros momentos nós precisamos transformar a cultura. Em alguns momentos a gente entende que a graça comum está na cultura. Só que, embora a gente entenda essa relação do Evangelho e a cultura, nós precisamos compreender a natureza da proclamação, a natureza da pregação do Evangelho. O poder da pregação está no Evangelho, na ação do Espírito. O que Deus pode fazer por nós, só pode fazer pela pregação do Filho. Lembre de Romanos capítulo 1, 16 e 17. Não tem como nós motivarmos as pessoas a virem para Cristo se não for pela pregação do Evangelho. Então, é como se muitas pessoas quisessem esconder o Evangelho porque ele é muito agressivo, ele é muito contundente. Então as pessoas querem esconder o Evangelho e atrair as pessoas de outra forma para depois falar do Evangelho. Eu não acredito que o Evangelho vai ser falado posteriormente. Duvido muito. Quando o Evangelho é escondido, desculpe, certamente quando ele é escondido na proclamação inicial, a tendência é que ele seja escondido depois, com raras exceções, mas eu prefiro ficar com a regra de acreditar que o poder está na pregação do Evangelho, não na cultura propriamente dita. Então,
quando a gente olha a comunidade que nasce no livro de Atos, essa comunidade que nasce através da pregação do Evangelho e se desenvolve pela proclamação do Evangelho, essa comunidade não nasceu pelo poder de oratória. Ela não nasceu pelo poder da retórica, embora a retórica não seja condenada. O que Paulo vai discorrer sobre a questão da retórica é que ela não pode ser um meio de convencer as pessoas. A retórica por si própria não pode ser um meio de convencer alguém, do ponto de vista da pregação. Porque a retórica é isso, é uma arte de convencimento. Mas o que convence o homem, embora a gente possa usar a retórica, mas não com a finalidade de convencer ninguém, o que convence o homem é a pregação de Jesus no poder do Espírito Santo. Por mais que você seja carismático, cativante, o poder de Deus não vem sobre o seu carisma, tá? Sobre a sua relevância numa cidade, sobre o seu estacionamento, sobre o banheiro da sua igreja, que atraiu as pessoas. Tá, tudo bem, essas coisas, elas podem ser bem cuidadas? Sim, eu acho que podem. Cuide bem dessas outras questões que envolvem uma plantação de igreja, uma revitalização de uma igreja, mas não atribua à estrutura o poder do convencimento de alguém. Deus é soberano para salvar. Atos 2,47 diz, e o Senhor lhes acrescentava todos os dias o que ia sendo salvos. Em Atos 3, a gente vê a conversão de 5.000 após Pedro e João terem partido, sendo levados para a cadeia. Então, assim, na proclamação do Evangelho, nós precisamos ver nas páginas da Bíblia o que aconteceu. Pedro proclamou. E a proclamação criou a igreja. E a igreja proclamou o Evangelho. Isso que nós precisamos compreender. Abraçar de fato essa verdade. Não tente criar meios secundários para você plantar uma igreja, para você estabelecer uma igreja do Senhor Jesus Cristo. Sabe? Essa verdade precisa fazer parte da sua vida. A verdade do Evangelho precisa mover a sua vida para que você acredite nisso, para que você pregue isso. Se essa verdade não te move mais, eu te conclamo ao arrependimento, para que você volte a pregar o Evangelho e entender que o plano soberano de Deus é que cumpre o que precisa ser cumprido. O que você precisa fazer é o que Pedro fez, pregou Jesus Cristo. O Deus soberano vai se encarregar de formar essa comunidade, esse aprisco de Jesus Cristo nas localidades que você precisa proclamar o Evangelho. Então, para hoje, a contribuição maior que nós precisamos compreender dessa pregação de Pedro é, partindo da pergunta, aonde está o poder? De onde vem o poder? O poder está no Evangelho ou na cultura? Você acredita mais no processo cultural da formação de uma igreja ou no processo da pregação, da proclamação do Evangelho? Repense isso. Porque se você está formando a igreja a partir da cultura, certamente essa igreja não foi cativada diante da expectativa do juízo, da ira de Deus e da solução pela graça, pelo mediador em Cristo Jesus. Essa igreja está sendo mediada por outros fatores que não salvam, mas criam falsas expectativas de um subterrâneo religioso que lá na frente podem te sufocar. Creio que essa é uma grande contribuição para hoje. Deus te abençoe e revigore o seu ministério. Um grande abraço. Tchau, tchau.